Deixa eu até molhar a goela, porque hoje o assunto é denso. O que ninguém te falou sobre a crise em vendas. Eu fiz um estudo de 1990 até aqui e eu levantei as 5 grandes crises que o Brasil teve e como vender nestas crises. Então esse vídeo hoje é para você empresário, para você diretor comercial, gerente de vendas e também, por que não, para você vendedor. Isso mesmo, quanto mais argumentos junto aos seus fornecedores e clientes, mais negociação e fechamento você vai ter. Vem comigo e vamos estudar essas 5 crises. A primeira grande crise aconteceu de 1990 a 94, também é chamada a Era da Inflação. Eu vou fazer assim, gente, 3 aprendizados para cada crise, ok? Primeiro, o aprendizado para saber lidar nesta crise que foi a Era da Inflação. Os empresários, os diretores comerciais, os vendedores balizaram uma tabela escalonada. Eles aprenderam a cobrar de cada cliente com uma tabela escalonada de preços. Isso, eles não engessaram a precificação, eles colocaram um intervalo de preço para cada tipo de cliente. Segundo grande aprendizado nesta crise, eles se balizaram através do dólar. Isso, eles tinham que ter um ponto de referência como parâmetro, como benchmarking para não ficar perdido na sua margem de lucro. E o terceiro e último aprendizado nesta crise foi desenvolver um relatório, um estudo minucioso do fluxo de caixa. Isso, sabe aquelas despesas e custos variáveis e fixos que você tinha? Naquela época os empresários cortaram tudo. Portanto, 3 aprendizados nessa primeira crise. A segunda crise foi nessa época aqui, de 94 a 99. Foi a falsa estabilidade, foi a entrada dos gringos, das empresas multinacionais, de outros fabricantes. E aí o que aconteceu? O Brasil começou a concorrer num aspecto globalizado. 3 aprendizados dos gestores nessa época. Primeira, eles começaram a desenvolver todo um novo modelo fabril para fazer frente aos gringos. Compraram novas máquinas, desenvolveram novas tecnologias para fazer frente com os gringos lá de fora. Segundo grande aprendizado é o seguinte: se os clientes estavam comprando mais, as indústrias então começaram a investir mais no ponto de venda, desenvolvendo material de merchandising, promotores no ponto de venda e principalmente estratégias de indicação. Pois é, e o terceiro e último aprendizado, eles começaram a ter uma lupa melhor na margem de lucro, justamente para ficar muito esperto na margem do EBITDA, das receitas e das despesas com um balanço patrimonial. Pois é, porque nessa época eles começaram a concorrer com os gringos, eles não estavam mais com os players dentro só do mercado nacional, por isso aprenderam com isso. Terceira crise foi de 99 que nós passamos até 2002. Foi o boom da crise internacional, mais o aumento dos juros e principalmente o corte de energia. Quais foram os 3 principais aprendizados? Primeiro, as empresas começaram a cortar a compra de produtos internacionais e mais focaram nas compras dos produtos, insumos e serviços nacionais. Segundo aprendizado, começaram a também comprar equipamentos para geração de energia, para não ficar dependendo dos cortes de energia do governo. E novamente o terceiro aprendizado, redução da margem de lucro e fidelização de clientes. Esses foram os aprendizados dessa terceira crise. A penúltima crise que nós passamos foi de 2003 a 2010. O fenômeno da inclusão, do consumo, o boom do consumo, muita grana no bolso. Pois é, isso fez com que os empresários e gestores aprendessem 3 coisas. Primeiro, trabalhar novos nichos de mercado, principalmente o centro-oeste, o norte e o nordeste, começou a ser bastante explorado pelos gestores de vendas. Segundo, as empresas brasileiras começaram a exportar mais, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. E terceiro aprendizado, eles começaram a amadurecer, os nossos empresários e gestores, para não seguir mais modismos. Startups, novos investimentos de moda. Essa moda que todo mundo está investindo e eu vou entrar nessa. Não, eles começaram nesse momento criar modelos de gestão mais a longo prazo. E isso fez com que essa crise fez com que esses empresários amadurecessem os seus negócios. E vem para a última crise, que é o que nós estamos vivendo agora. Ufa, a goela até secou de novo. Pois é, gente, de 2010 para cá, que crise nós estamos passando? Vejam vocês, aumento dos juros,
aumento do dólar, aumento do desemprego, aumento do estresse, da preocupação e queda do consumo. Pois é, 3 aprendizados. Primeiro, evite endividamento. Pois é, cuidado com os financiamentos e endividamentos de médio a longo prazo. É momento de você criar fluxo de caixa instantâneo. Segundo, para isso, diminua sua margem de lucro de novo. Revise através de tabelas escalonadas. Terceiro, pois é, invista nos seus funcionários. Não se desfaça dos diamantes. Não se desfaça das pessoas que têm talento e ideias. E agora, um aprendizado bônus que eu vos dou. Exatamente, isso aqui, gente. Sejam criativos, inovem, inovem, inovem. Chegou o momento de você fazer algo que seus concorrentes não estão fazendo. É isso aí, gente. Essas 5 crises que o Brasil teve e vai continuar tendo, viu? As crises são necessárias, são fases de break-even. É ponto de equilíbrio e desequilíbrio para você sair de um ponto A para um ponto B. Passe para quem está sempre reclamando. Esse é o movimento BZ, isso, esse acrônimo que significa movimento brilho no zóio. Movimento focado na solução e não no problema. Curtiu esse vídeo? Dá um likezinho, curtir aqui embaixo, comenta, compartilha. Sabe por quê? O Brasil está precisando de injeção de ânimo e não de vampiros emocionais. Esse foi o recado de um cara que torce muito por você e que vai te ver aí na sua convenção de vendas. André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Até mais!